Pessoal, boa tarde. Deixa eu me preparar aqui. Daqui a pouco vamos começar a nossa live com o nosso irmão Silvano. Deixa eu chamar ele. Ok? Opa, Silvano. Ok. Tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem. Bom, também estou ouvindo bem você. Então, deixa eu colocar lá ao vivo também no Facebook. Deixa eu só me posicionar aqui agora. Sim. Ok? Estamos já nos dois. Estamos já nos dois. Só ajeitar aqui. Um ajustezinho. Pronto. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no... Espera aí, Mas tem deixa que eu desligar aqui. desligar. Pronto. Agora. Pronto, muito bem. O pessoal já está entrando Foi. aí, né? Da Paz, Marília. Sejam bem-vindos. Aqui, Betânia entrou aí agora também. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa Uhum. live da tarde de hoje. Hoje temos o grande prazer de receber nosso irmão Silvano Sérgio, que é da União Espírita Vinha de Luz, aqui em Caruaru. Fica lá no bairro do Petrópolis, né? Uma casa amiga nossa, né? Guardamos boas afinidades, né? E ele hoje vai Com trazer para a certeza. gente, na verdade, Silvano, então vai trazer para a gente um tema muito interessante, que vale a pena a gente conferir, né? Depois da morte. Eu estou curioso para saber qual é essa abordagem aí que o nosso irmão vai trazer, para saber o que nos aguarda, né? Depois da morte. Vamos ver o que ele vai trazer. Tem até um livro, né, de Leon Denis que trata sobre o assunto, né, Silvano? Exatamente. É um livro de Leão Denis. Muito bem. Então, vamos nos preparar, tá certo? Você pode fazer sua saudação inicial, na sequência faça a prece e passo a palavra para Pode você, sim. tá bom? Ok. Pode, Ok. pode fazer sua saudação aí, pessoal. Então, boa tarde a todos que estão aí no Instagram e no Facebook. Né? Deixamos um abraço aqui a todos da União Espírita Vinha de Luz. Eu estou na página até da União Espírita Vinha de Luz pelo Instagram. Né? Um abraço a todos aí do Maria Dolores, né, a Alain, que nos convidou, e rogamos, né, aos espíritos amigos que nessa tarde possam estar conosco, como eles sempre estão, para que nós possamos trazer um pouco dessas informações que tanto nos atrai, nós que somos espíritas, né, na busca dessas respostas da vida como um todo, né. Então, um abraço a todos, uma boa tarde. Então, vamos dar início, né, ao nosso trabalho. Vamos fazer a nossa prece e aí já na sequência a gente passa a palavra ao nosso irmão para ele desenvolver o tema, tá certo? Vamos orar, então. Senhor Jesus, querido amigo, mestre incondicional, pedimos tua proteção para que possamos identificar na tarde de hoje os pontos que tocam em nosso coração e nossa mente, nos ajudando a enfrentar melhor os desafios que a vida nos oferece. Protege especialmente o nosso irmão Silvano, para que ele possa desenvolver o que estudou conosco, para que possamos absorver dentro da nossa necessidade, porque somos todos ainda muito necessitados, somos aprendizes, temos dificuldade reconhecida. Por isso pedimos sua proteção e tenho obrigado pela oportunidade de nos reunirmos novamente e que a tua paz, Senhor, esteja entre nós hoje sim. Que assim seja. Que assim seja. Silvano, fica à vontade, viu? Muito bem, Alan. Obrigado. Mais uma vez, uma boa tarde a todos que estão chegando, todos que estão nos assistindo aí, né? Então, o tema que nós escolhemos depois da morte, né? Esse tema que é muito instigante, né? Essa pergunta, eu vou dizer assim, milenar,
ou esse tema milenar que nos aflige a todos nós, nessa vida. A morte como um todo, né, esse momento, essa fatalidade que a todos nós estamos fadados a chegar, é a única certeza, como muitos dizem, que todos nós temos, que é a morte. Dessa, todos nós vamos passar por esse momento, né? Então, fica muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí, será que é o fim? Será que tem algo, né? Então, a doutrina espírita aborda muito esse tema. E nós vamos fazer aqui um certo histórico, vamos tentar ver alguns pontos que nos levam a entender, a chegar nesse entendimento depois da morte. E, primeiramente, né, nós vamos falar da morte mesmo, né? Esse primeiro, esse momento que todos nós vamos passar, né, que chega, não temos um tempo certo, nós sabemos quando, cada um de nós tem um quanto de vida aí, um tempo de vida, então ela vai acontecer. Então vamos ver primeiramente, eu trouxe primeiramente essa questão da morte em si do corpo físico, né? O que é essa morte aí do corpo, esse momento aí? A morte, quando a gente indaga aos espíritos, Allan Kardec indagou aos espíritos na obra basilar, que é o Livro dos Espíritos, qual é a causa da morte, né? Os espíritos responderam que é o esgotamento dos órgãos, né? Mas hoje a gente já tem uma visão mais alargada em relação a isso, né? Porque muitas vezes há mortes prematuras, acidentes, várias circunstâncias que nos levam a esse esgotamento realmente dos órgãos, né? Mas que essas circunstâncias elas afligem de maneira muito mais intensa para esse momento, que é a morte. Então, quando deixamos de respirar, né, quando nossos órgãos param de funcionar, o sangue não flui mais e, consequentemente, interrompe-se, né, toda a atividade cerebral. Então, quando tudo isso ocorre, isso é a ciência que nos diz, morremos. E não há mais volta, segundo, né, o pensamento. Morremos. O corpo físico parou de funcionar, né? E tem um ponto aí fundamental que nós vamos tocar inicialmente aí. Eu espero que dê tempo aí. É 1 hora, né, Alan? Para a gente 1 hora. Correr aí, né? Então, essa questão da morte do corpo físico, primeiramente, né? Primeiro vamos ver esse ponto aí. Porque quando indagaram os espíritos, né, o corpo ele volta ao ambiente natural, tudo isso, mas a gente esquece muitas vezes que dentro do nosso corpo físico existem milhões de micro-organismos, seres que convivem com esse corpo físico, convivem conosco durante toda a vida. Quando o corpo físico, os órgãos, né, dependendo das circunstâncias, param de funcionar ou morrem, a morte mesmo, né? Esses micro-organismos, essas bactérias, elas continuam vivas no nosso corpo, né? Continuam vivas e a partir daí se inicia um outro processo aí que vai demorar, dependendo das circunstâncias, né, da temperatura, o ambiente, tudo isso vai influenciar. Pode se levar semanas, meses, né? Nosso corpo ele vai ser literalmente devorado, né, por esses micro-organismos, por essas bactérias que nos ajudaram durante todo esse processo, durante toda essa vida que nós vivenciamos, ou como estamos vivenciando agora, encarnados, nós agora encarnados, né, vivos aqui. Essas bactérias estão nos auxiliando, né? Nós vivemos um processo, vamos dizer assim, de simbiose, né? Elas nos ajudam, nós ajudamos elas. Quando o nosso corpo para de funcionar, elas continuam vivas, né? E a partir daí, nós respirávamos, ajudávamos elas, não respiramos mais, elas começam a liberar gases, e aí começa um processo todo, nosso corpo incha totalmente por causa dessa liberação desses gases que nós não liberamos mais com o suor, com a respiração, e aí começa todo um processo, elas nos devorando, exalando os gases, e o corpo começa a se transformar, né? E elas começam a devorar a pele, as bactérias da pele começam também a devorar a pele e soltar um odor, porque nós não exalamos mais os nossos odores, aquele odor que a gente caracteriza, que é
o cheiro do defunto, né, o mau cheiro. É o cheiro que as bactérias exalam, porque nós não estamos mais funcionando, o corpo não está mais funcionando. Elas é que exalam isso. E a partir daí, uma série de outros seres começam, né, a procurar esse ambiente agora que favorável para eles, que são os insetos necrófagos, que vão se alimentar desse corpo. Primeiro vem as moscas, de acordo com o ambiente onde o corpo está localizado, que vão colocar seus ovos e ali vão surgir as larvas, que muitas vezes se confundem com vermes, que na verdade não são vermes, são larvas de mosca que também começarão a nos devorar, quer dizer, devorar o corpo que ficou aí. E aí se passa todo esse processo de um tempo aí, de uma semana no máximo, aí, ou mais, e a partir daí todo o corpo será devorado e os restos, né, desses micro-organismos que também vão morrer, voltam para o ambiente natural, né? E assim fecha-se o ciclo da vida. É um ecossistema em equilíbrio, a gente pode observar dessa forma, né? Se nós formos quando vamos retirar os cadáveres dos túmulos lá, não resta mais nada, só os ossos e muitas vezes zero lá, né? Fica lá. Então esse é um processo que pós-mortem, acontece depois da morte, do corpo físico, né? Mas aí a gente fica se perguntando, né? O corpo físico, tudo bem, matérias, os órgãos, todo esse processo que o corpo vai sofrer, não é, no ambiente com outros seres que vão nos devorar literalmente, mas essa individualidade, né? Essa nossa expressão agora de eu como Silvano, Alain, né? Todos os que nos estão assistindo, que tem essa sua individualidade, esse seu jeito de ser, o pensamento, né? As ações, os sonhos, tudo isso, né? Para onde é que foi tudo isso? Será que foi lá com o corpo? Só é que estava no cérebro lá, tudo guardado no cérebro, e a partir dessa devoração aí foi tudo esquecido? Assim, fica essa dúvida, né? Porque, então, essa vida intensa aí, uma vida inteira de sonhos, de projetos, então tudo vai se acabar aí, né? É o que nós indagamos como seres, né? Então eu procurei dividir, iniciando dessa forma, e dividir em 3 fases para a gente chegar ao entendimento do que é que vem depois da morte, ou quem vai dar essa resposta, porque não sou eu que vou dar essa resposta depois da morte, né? São esses argumentos, esses pontos de vista que a gente vai trazer de uma maneira muito sintética para entender esse pós-morte, ou depois da morte, né? Então, no primeiro tópico que eu criei aqui, eu coloquei, eu pensei assim: aqueles que pensam ou acreditam que a morte é o fim, né? Os materialistas, a ciência, com os seus critérios, suas metodologias, as provas, morte é o fim, encerrou ali, né? Esses primeiros aí, esses primeiros que vão pensar ou vão acreditar dessa forma. O segundo, os que pensam, acreditam em uma continuidade dessa vida, né? Que essa vida que findou. Uma outra vida, um outro momento. Mais um pensamento, um acreditar não muito concreto, um pensamento de uma suposição, porque de acordo com como nós colocamos, toda essa vivência, toda essa nossa individualidade, é uma questão que nós precisamos para nos satisfazer e nos deixar tranquilos, porque, poxa, né? Tantos sonhos, tanta vida e acabar tudo se apagar. Então, esses acreditam de uma forma assim, não muito concreta, que há essa continuidade, né? E o terceiro ponto são aqueles, né, que pensam, que acreditam nessa continuidade, mas baseados, né, na observação mais criteriosa da vida como um todo, da lógica, né, dos conceitos filosóficos, o pensamento espiritual ao longo dos séculos, os conceitos científicos também, né,
que vão buscar argumentos, teses, que vão querer explicar ou tentar explicar esse pós-mortem. Os fatos, né, narrados na história da humanidade em relação a isso, uma infinidade de fatos e de casos que vão, né, ratificar, de certa forma, a existência ou a continuidade ou o que seja o que vem nesse pós-morte. Então nós vamos analisar observam desses 3 pontos aí, inicialmente, né? Mas antes de entrar e entrando já no primeiro, que é o mais fácil de a gente, mais rápido da gente fazer essa análise, é o ponto número 1. Aqueles que pensam, né, acreditam que a morte é o fim. Ou seja, os materialistas, né, a ciência, uma parte da ciência com seus critérios, que a ciência precisa de provas, precisa de uma experimentação para provar realmente isso, né? Então, até agora não se encontrou isso. Então, nesse aí é mais fácil. Acabou, acabou. Né? A morte acabou, não existe depois da morte. Né? Chegou a morte, é o fim, para esses que acreditam dessa forma. Então, é o ponto mais rápido que a gente faz a análise, porque chegou a morte e não tem mais o que se conversar. Acabou. Né? Estamos aqui, a matéria que age, uma causalidade, eles colocam dessa forma, né? Então, que nós estamos aqui inseridos nesse universo, nesse planeta, nessa vida, mas que a matéria, com as suas leis, com as suas reações, com as suas interações dos átomos, das moléculas, quando isso cessa, né, se degrada para o meio ambiente, uma transformação e aí acabou. Esse primeiro ponto. Né? Mas, nesse sentido mesmo também, vamos ver a ciência que busca essas respostas, mesmo com esse ceticismo, né? Com esse não acreditar. Então, muitos pesquisadores, muitos cientistas que estão atentos hoje e acompanhando, né, um fato que ocorre constantemente com muitas pessoas dessas circunstâncias da vida, que são as experiências de quase morte. Né? Pessoas que passam por determinadas situações, acidentes, ou um problema de saúde, estão nos hospitais, ou um quadro muito grave, e a pessoa passa por um intervalo de tempo ali, que não é determinado. Cada pessoa tem esse intervalo de tempo, cada um vai narrar de uma forma, e vão narrar experiências que sentiram nesse momento, né? E nos hospitais, ou quando estão sendo analisados, o intervalo de tempo que se identificou que aquela pessoa havia morrido, né? E depois voltou. Então, a experiência de quase morte. Então, as pessoas vão narrar a presença de uma luz, um túnel, um túnel com uma luz muito branca, e eles vão caminhando por esse túnel. Uma sensação de estar fora do corpo, né? Uma sensação de leveza. Relatam também a imagem de Deus, ou de seres, de parentes já falecidos, ou de outras entidades que eles não conseguem, né, identificar. Então, são esses relatos das pessoas nessas experiências que vamos chamar de EQM, experiência de quase morte, que estão sendo avaliadas e analisadas, mas que para os cientistas, para a grande maioria deles, o que acontece é que nesse intervalo em que o cérebro fica desoxigenado ali, então cria-se certas alucinações. Então, quando a pessoa retorna, essas alucinações ficam presentes ali, guardadas na memória. Então, a explicação para esse quadro aí, de alguns cientistas, né, ou pesquisadores, é isso. São alucinações que essas pessoas passaram nesse intervalo aí de morte aparente, né? Então, para a ciência, nesse sentido aí. Mas por que a ciência vai pensar dessa forma? Porque a partir, eu também coloco assim, a partir do século XVI, é quando a ciência moderna começa, né, a surgir com a invenção do microscópio, com o aperfeiçoamento do telescópio, né, com a experiência de Francesco Redi na Itália, em 1860
1684, quando ele fez a experiência e botou por terra a teoria da geração espontânea, né? Então, a partir daí, a ciência começou seus critérios e uma observação em torno desses fatos. Então, por isso que ela é muito criteriosa e muito materialista, de certa forma. Mas hoje, nesse nosso momento de hoje, nesse nosso século agora, né, século XXI, e nessas primeiras décadas do século XXI, então, nós temos muitas obras literárias, muitos pensadores e pesquisadores que caminham nessa área de entender esse pós-mortem e talvez responder e ratificar que existe vida após a morte. Como o livro de Deepak Chopra, né, que é A Vida Depois da Morte, quando ele faz uma análise observando a física quântica, e ele é até um pouco criticado porque os físicos dizem que ele não observa a física quântica de uma forma como realmente a física. Mas ele traz essa obra mostrando, né, fazendo uma relação com a nossa vida, com a nossa vivência, essa condição espiritual, essa força que nos movimenta. E é interessante, né, o pensamento dele, né, e já trazendo para novas perspectivas de entender essa vida depois da morte, né? Como também os pesquisadores, como por exemplo Jeffrey Long e Paul Perry, que traz um livro Evidências da Vida Após a Morte. Eles analisaram milhares de casos, desses casos de EQM, né, de experiências quase morte, e chegam à conclusão que realmente existe algo além dessa, né, pelo que eles puderam analisar. E um livro também muito interessante, que é Uma Prova do Céu, que é uma jornada de um neurocirurgião, né, à vida após a morte. Depois de passar por um processo de enfermidade, acho que foi cardiológica, ele ficou em coma alguns dias no hospital, e quando ele desperta, né, ele vai narrar muitas coisas que aconteceram durante esse momento. E ele vai escrever essa obra, Uma Prova do Céu, né? E ele fica, né? Ele nos traz nessa obra que realmente existe essa vida após a morte, né? Por tudo que ele passou, tudo que ele sentiu aí nesse momento. E virou um best-seller essa obra, desse doutor, né? Eben Alexander. Então, são essas obras, né? E vários outros pesquisadores que estão buscando dar essa resposta, ou entender, depois desse processo em que nosso corpo é devorado aí, né, pelas bactérias, pelos micro-organismos, e essa força, essa energia, isso que dá essa continuidade, o que nos animava anteriormente, né, com todo esse ímpeto que era a vida, a nossa personalidade, o nosso eu, né? Experiências de quase morte, relatos de outro pesquisador, Manuel Domingues, né? Um neuropsicologista que vai pesquisar isso também e vai trazer respostas. Existe até um grupo espírita com esses pesquisadores que trazem esses questionamentos para essa análise, né? Para tentar chegar a uma conclusão. Então, primeiramente, esse aí, né, esse ponto aí. E depois os que pensam e acreditam numa continuidade dessa vida, que findou, mas em uma outra vida não muito concreta, né, a massa comum do dia a dia que vê isso. Mas antes de nós observarmos esse ponto, nós temos que fazer uma viagem para entender outro ponto fundamental, que é a questão da alma. Alma ou espírito, que é tudo a mesma coisa, né? Quando a gente pergunta o que é alma, o que é espírito, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, a gente, como é espírito, a gente se reporta a ele, né? Ele vai dizer que é tudo a mesma coisa. É só uma questão de nomenclatura, um posicionamento, mas alma e espírito é a mesma coisa. Mas essa questão da alma, esse entendimento, essa força, esse espírito, essa alma, desde quando é que nós, seres humanos, ou seres espíritos, temos essas concepções, né, da alma? E quando a gente vai buscar essas respostas, a gente vai ver que essas concepções, elas são milenares, né? Milenares. Há mais de 6.000 anos atrás que já tem essas concepções em torno desse conceito da alma. E nós vamos buscar ver isso
nos Vedas, né, que são os livros sagrados do hinduísmo, quando eles já trazem, lá na sua essência, né, esse entendimento que existe algo além da matéria física, né, que nos movimenta. E ele vai falar realmente que é a alma, né? No Bhagavad Gita ele vai dizer, há uma parte imortal do homem, que é aquela, Agni, né, que cumpre aquecer com os teus raios, inflamar com os teus fogos, né? Aí ele pergunta, de onde nasceu a alma? Né? Aí umas vêm para nós e daqui partem, e outras partem e tornam a voltar. Então a gente vê que não é de agora que nós questionamos, mas milenarmente, né, nós buscamos isso, e esse entendimento que existe algo mais, a alma, ele vai nos dar um norte para entendermos quem somos, por que estamos aqui, né? E, na realidade, nós vamos ser essa essência. A gente vai ver no final que nós somos essa essência, né? A alma ou o espírito. Krishna também, nos seus ensinamentos, né, no Bhagavad Gita, os ensinamentos hindus, né, complementando lá depois dos Vedas, ou no mesmo caminho, ele vai dizer, o corpo é o envoltório da alma, que aí faz morada. Que o corpo é uma coisa finita, porém a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Né? O destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Então, desde aqueles, né, conhecimentos milenares, há mais de 6.000 anos, continuando com o budismo, que vem depois com Buda, 600 anos antes de Cristo, né? Buda vai também nos reportar a essa alma, né? E uma sobrevivência depois do apagar desse corpo físico, né? Depois de ser devorado, mais uma vez eu vou voltar lá, devorado pelos micro-organismos. Então ele vai falar de uma continuidade, vai trazer a lei do karma, né? E vai dizer que essa alma, ela vai habitar, né, em todo o universo. Ele vai dizer assim, em parte alguma do universo deixa de existir vida. A morte não é senão uma ilusão dos agentes da vida que exigem um renovamento contínuo e transformações incessantes, né? Então, veja, vai trazer isso aí, a concepção do karma, e também no budismo, vai dizer que essa alma, ela pode voltar, né, ou nós, ou esse ânima, como para os gregos, ela vai também habitar em outros seres inferiores também da natureza, né, como outros animais inferiores. Então, no budismo tem essa concepção também aí, de acordo com essa lei do karma, essa lei que a gente pode fazer um paralelo com a lei de causa e efeito, né, do budismo. E outras concepções filosóficas milenares também, como a de Hermes Trismegisto, né, muito conhecido por seus ensinamentos filosóficos do Egito, que vai trazer também referências, né, conceitos em torno dessa alma, né? Ele vai trazer uma obra muito conhecida, principalmente no meio esotérico, mas que traz ensinamentos de grande profundidade e de conteúdo espiritual profundo, que é o Kybalion. Né? Quem quiser se aprofundar, procura aí, faz uma leitura aí desses conceitos aí filosóficos profundos aí. Né? E ele vai dizer lá, né? As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Então, essas concepções da alma, né, entendimento que existe algo que vai dar continuidade, né, a essa nossa condição que nós estamos agora como seres vivos. Né, nada se acaba. Então, é importante a gente ver isso. E depois vem os gregos, né? Os gregos também com as suas concepções lá, Pitágoras, né? Falando da imortalidade, falando da reencarnação, né? Sócrates, Platão, né? E para os gregos, eles vão dizer, todos os seres vivos possuem uma ânima, ou um alento, um vento, uma alma, ou espírito, né?
Então, e também eles determinavam que quando a pessoa morria, quando chegava na morte, né, a sua alma sairia do corpo como se fosse expirada, né, que continuaria a viver, pois a alma era imortal como os deuses, né, na Grécia. Então, vem caminhando, a gente vem chegando para o nosso tempo, mas é um entendimento que sempre existiu, né, na concepção do homem, de nós como seres humanos, nas diversas culturas, essa concepção de uma continuidade e da alma, né, que é o cerne da questão aí, né? Tudo não acaba porque existe essa alma que vai dar continuidade a isso. Ainda para os gregos, né, as almas tinham um destino certo após a morte. Veja, depois da morte, a gente é o tema, né? O mundo subterrâneo, conhecido como Hades, que era o mundo do seu governo, Hades, o deus Hades, né? Então os mortos iam para esse mundo dos mortos, o mundo subterrâneo. E assim a gente vai chegando nesses conceitos de alma, né? Vai entendendo para poder inserir nessas concepções modernas que nós temos hoje, e é por isso que nós ainda acreditamos, porque isso vem, né, através do tempo, sendo disseminado e de uma forma para também nos satisfazer. Então é por isso que uma grande parte, uma grande massa acredita que não existe um fim, mas uma vida, né, não muito concreta nessa forma, apenas com esses conceitos mais populares, diferente desses conceitos filosóficos mais antigos, né? Esse número 2. E o terceiro ponto que a gente vai abordar, né? Aqueles que pensam e acreditam em uma continuidade da vida baseados numa observação mais criteriosa, né? Observar a vida, pensar todas essas questões, não tem que haver uma continuidade, e observar tudo isso, a nossa personalidade, o nosso eu, as questões psicológicas, né? As questões, todas essas questões que envolvem a vida como um todo, né? A lógica, a questão da lógica que a filosofia vem trazer, a lógica que vai embasar os conceitos para formalizar que realmente isso tem que acontecer, porque isso tem que ser dessa forma mesmo, a lógica vai trazer isso, né? Juntamente com esses conceitos filosóficos que a gente citou aí, dentro de um universo maior, a gente citou alguns poucos, né? O pensamento espiritual também das religiões ao longo dos séculos, né? Juntamente com os conceitos científicos que a ciência está buscando, como aqueles que nós citamos, daqueles pesquisadores mais ferrenhos que vão buscar através das experiências de quase morte, e os fatos da história que a gente vai trazer. Esses fatos da história, primeiramente, a gente vai trazer e lembrar a todos aqueles que querem entender isso, né, e principalmente nós espíritas, e nós espíritas já recomendando para outros, que é aquela obra do escritor muito famoso, Arthur Conan Doyle, né, que ele traz a obra que a FEB editou como a História do Espiritualismo, e outras editoras trazem como História do Espiritismo. E ele vai trazer nessa sua obra, né, vai trazer o relato de várias personalidades desde o século XVII, começando com Emanuel Swedenborg, né, que foi um grande médium, vidente sueco, que de extraordinária força espiritual, que narra relatos sobre a vida pós-mortem. E ele, nessa obra, ele vai trazer um pouco dessa vida de Emanuel Swedenborg, quando muitos outros também, como André Jacques Davis, né, que foi considerado o profeta da nova revelação, todos esses quase a mesma época de Allan Kardec, né. Vai falar também sobre o episódio de Hadesville, né, aqueles fenômenos das irmãs Fox, lá em Nova York, nos Estados Unidos, onde aquela família que se mudou para uma residência no condado lá de Hadesville, e começou a ouvir pancadas na casa, e aquilo ali, aquelas notícias se espalharam, né? E a partir daí, muitos outros fenômenos foram visualizados. Nesse novo momento do século XIX, né? E a partir daí, chegando ao século XX, uma infinidade de fenômenos, e Arthur Conan Doyle vai trazer, né, nessa sua obra, todos esses relatos
para nós observarmos e vermos que existe um universo imenso aí falando dessa realidade da vida pós-morte, né? E chegando depois de Arthur Conan Doyle, a gente vai chegar no Espiritismo, né? O Espiritismo que vai chegar em 18 de abril de 1857, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou mais propriamente conhecido como Allan Kardec, vai publicar a obra basilar que é o Livro dos Espíritos, a primeira edição. E a gente sabe da história do Espiritismo que Allan Kardec, o senhor Hippolyte, anos antes, em 1854, 55, ele foi convidado a participar, né, de os fenômenos que vinham acontecendo em toda Paris, por não dizer também toda a Europa, né, que eram os fenômenos das mesas dançantes ou mesas girantes, né? E ele, como professor, um homem de ciência, um cético, ele achou que aquilo ali era uma coisa tola, que ele não ia perder tempo, né? Mas foi convidado de outra vez e foi. Quando ele observa os fenômenos, né, com o seu olhar criterioso, ele vai ver que havia algo muito mais profundo ali naquele fenômeno das mesas girantes, e ele vai começar a observar aquilo com mais critério, com meticulosidade, e vai anotar tudo aquilo e vai receber as informações dos próprios fenômenos, porque toda a conclusão que ele chega, que ele faz, tira as suas conclusões, mas o direcionamento, as informações é o próprio fenômeno que vai dizer. Somos nós, os mortos, que estão falando. Então, os mortos não estão mortos, os mortos estão vivos. Não é o senhor Allan Kardec que vai dizer, existem os mortos nós continuamos vivos depois da morte. São os próprios mortos que vão informar ao senhor Allan Kardec que há uma continuidade, né? Não é o senhor Allan Kardec que vai chegar a essa conclusão. São o próprio fenômeno, os próprios mortos que vão informar isso a ele e vão trazer uma série, né, de condições, e a partir daí ele vai fazer os seus questionamentos, né, em torno dessa nova realidade, desse novo universo que é o mundo espiritual, né, o senhor Allan Kardec. E o Espiritismo é onde nós chegamos, a humanidade chega nesse momento, onde a partir desses fenômenos e da própria expressão desses fenômenos, nós vamos chegar às respostas desse pós-morte de uma maneira mais criteriosa, mais consensual. Porque o senhor Allan Kardec vai aproveitar todo esse momento e vai fazer uma série de questões, né, de indagações a esses mortos que estão nesse outro lado, né? Ele vai começar a perguntar, né? E a primeira pergunta que a gente clássica lá do Livro dos Espíritos, ele vai perguntar a respeito de Deus, que é outro questionamento do ser humano ao longo dessa sua jornada, né, aqui nesse orbe, nesse planeta, ou na vida. Questão da divindade. Então, e os Espíritos vão trazer aquela resposta clássica também, fazendo um resumo de todo o conhecimento filosófico ao longo dos séculos, de muitos pensadores, né, que já vinham chegando nessa ideia dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Primeira resposta. Então, as respostas do pós-morte e depois da morte, a doutrina espírita ela vai responder de uma forma muito clara, porque são os próprios mortos que vão responder a isso, né? Com esse contato do senhor Allan Kardec com os espíritos. E a partir daí ele vai trazer a obra, o Livro dos Espíritos, com todos aqueles questionamentos, a primeira edição mais resumida, com 500 questões, depois a edição final em 1860, expandida ali com todas as questões que nós conhecemos hoje, e quem não é espírita, que pode acessar isso de maneira muito simples, muito fácil, porque é uma obra de fácil acesso, né? E tem todas as respostas lá. Depois vem o Livro dos Médiuns, né? Que ele vai trazer um manual de como
né, lidar com esse mundo invisível, conversar com esse mundo invisível através dos médios, que é outra condição que o senhor Allan Kardec vai descobrir com esses fenômenos, que é a condição que nós encarnados, nós seres humanos, temos também de interagir com esse mundo invisível, com esse mundo espiritual. Nós temos essa condição de poder sentir, de poder ouvir, de poder ver esse mundo espiritual também. Pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada, que ele vai chamar de médiuns, né? Os médiuns. Então, com a mediunidade, então, se fica mais fácil de buscar essas respostas desse mundo espiritual. O que é que vem depois da morte? E os espíritos vão nos responder, como a gente vai ver algumas questões logo mais. Vai trazer também o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer, né, as recomendações morais do Cristo, né, um missionário, um espírito missionário, um espírito superior que encarna aqui no orbe. Nós vamos falar pouco do Cristo, mas ele vai trazer essas informações, porque Jesus vai trazer os direcionamentos morais para se alcançar uma condição no mundo espiritual, nessa vida futura, mais equilibrada, ou na questão da nossa evolução, né? O céu e o inferno, onde ele vai tratar, né, e vai trazer casos de comunicação diversas desses espíritos, a condição desses espíritos no mundo espiritual, eles relatando a sua condição nesse pós-mortem, depois da morte, como na segunda parte, quando ele vai trazer os primeiros relatos dos espíritos felizes, né? Em várias comunicações, os espíritos felizes vão narrar a sua condição no mundo espiritual, os espíritos que estão numa condição de equilíbrio, estão felizes. Quando voltam ao mundo espiritual, eles estão mais tranquilos, não vão sentir as impressões, diferentemente daqueles espíritos, por exemplo, os suicidas, né, os criminosos e outras condições que ele vai também receber comunicações e vai narrar lá no livro O Céu e o Inferno, né? E na primeira parte, ele vai desmistificar toda aquela questão do céu, do inferno, dos demônios, dos anjos, dos demônios, que também vai influenciar, também vai nos referendar e nos vai dar o suporte para entender esse mundo espiritual de uma forma mais criteriosa, não mística, como as religiões que deturparam os ensinamentos espirituais na sua essência, como, por exemplo, os ensinamentos do Cristo, que foram deturpados ao longo dos séculos, né? Os ensinamentos dos Vedas também, ao longo dos séculos foram modificados aos interesses, né, para chegar aos interesses daqueles, e, por exemplo, na Índia, a criação das castas, né, o brahmanismo, que também é uma religião hindu, baseada nos ensinamentos védicos, mas que foram mudados aos interesses daqueles que transmitiam o conhecimento, né? E, finalmente, a Gênese, que vai trazer toda essa jornada do espírito, né? Desde a formação dos mundos até os ensinamentos de Jesus, quando ele vai fazer as explicações dos milagres, das predições, né? E desse momento atual, essa nova era, que naquela época Kardec vai trazer na Gênesis. Então, o Espiritismo ele vai nos trazer as respostas para esse pós-morte de uma forma muito clara, né? Por exemplo, na questão 68, que a gente volta no início da nossa argumentação aqui, quando ele pergunta qual é a causa da morte dos seres orgânicos, né? Kardec perguntou isso aos espíritos, na questão 68, né, da segunda parte do capítulo 4. E os espíritos vão dizer, a resposta é bem simples, né? Como a ciência já vê. O esgotamento dos órgãos, né? Quando os órgãos param de funcionar, sejam por qualquer circunstância, então há morte. Então ele perguntou e os espíritos responderam simplesmente. Depois ele vai, né, na segunda parte ainda do mundo espírita, ou mundo dos espíritos, ele vai trazer a origem e a natureza dos espíritos, de onde vêm os espíritos. Vai falar do mundo espiritual, que os espíritos vão nos informar que esse mundo espiritual, esse mundo invisível aos nossos olhos, depois da morte, ou
também, nesse momento agora que o mundo espiritual existe, é um mundo primitivo, é de onde nós viemos. Vai nos informar que essas almas, esse entendimento que nós buscamos das almas, que somos nós, né, elas vieram desse mundo primitivo. O mundo espiritual é de onde nós viemos. Nós estamos aqui nesse mundo apenas em amadurecimento, né? São experiências que nós estamos passando aqui para esse aprimoramento, para esse avançar, né, na evolução dos seres, como a gente vê na vida como um todo, de todos os seres. A evolução, o progresso, né, a transformação, as mudanças que nós vamos alcançando para umas condições melhores, né? Ele vai tratar da forma dos espíritos, né? Vai falar do perispírito, que esse corpo espiritual que a alma ou o espírito vai utilizar nessa dimensão espiritual, pós-mortem, né? Vai nos trazer uma escala espírita, falando das condições em que os espíritos estão, que vai classificar ele, de uma certa forma, na sua ordem. Ele vai dizer, por exemplo, na terceira ordem, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, é a ordem que nós estamos inseridos aqui nesse planeta, a maioria de nós, ou todos nós, né? O mundo que vai chamar que é o mundo de provas e expiações. E assim ele vai trazer as outras ordens que nós não vamos falar aqui, né? Aí vamos voltar às questões, quando ele vai perguntar na questão 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Veja, buscando entender essa condição da alma e de nós como espíritos, que alma e espírito é a mesma coisa, ele vai perguntar aos espíritos, e os espíritos vão responder, né? Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material, né? Nesse mundo material nós somos espíritos também, mas utilizando esse corpo carnal aqui, estamos encarnados, né, como a gente diz mesmo, né? E ele vai falar que a palavra espírito aí que ele está designando é para aqueles que já estão nessa individualidade, como nós estamos agora, mas numa condição mais avançada, porque lá atrás ele vai perguntar também o que é espírito na sua essência, né? E ele vai responder, os espíritos vão responder que são o princípio inteligente do universo, diferente dessa questão, né, que ele vai dizer aí. Tudo isso para entender essa questão de espírito e alma e chegar nesse entendimento depois da morte, né? E ele vai falar também da encarnação e da reencarnação aqui. A encarnação, nós estamos encarnados e reencarnados nesse momento, né? Essa vida, todas essas experiências que nós vivemos aqui, tudo isso que nós estamos vivenciando aqui, nesse corpo, né, que vai depois se acabar, vai morrer, e depois essa continuidade, né? A reencarnação, nos primeiros momentos, quando nós somos criados, que não sabemos quando, simples e ignorantes, os espíritos vão trazer isso também, e nesse momento que nós estamos nessa encarnação, e quando desencarnarmos, vamos passar uma temporada nesse mundo espiritual. Aí ele vai trazer, né, a questão da alma. Aí vai perguntar, ele já perguntou a definição de espírito, mas ele vai perguntar a alma. O que é a alma? Né? Ele vai perguntar aos espíritos, e os espíritos vão responder. É um espírito encarnado. Veja, né, de maneira bem simples. Alma e espírito, a mesma coisa. E ele vai desdobrar em duas questões. Na questão A, ele vai perguntar: o que era a alma antes de se unir ao corpo? E os espíritos vão responder: espírito. Veja, bem simples, né? Parece complexo. Mas os espíritos vão ser bem sintéticos e vão dizer. E na letra B ele vai continuar. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Ele vai insistir, né? E os espíritos vão dizer: sim, as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal. Então fica bem claro essa questão, né, que os espíritos, as próprias almas, vão nos responder ali, nesse momento que o senhor Allan Kardec vai investigar esses fenômenos lá na segunda metade do século XIX, na França, né, na cidade de Paris.
onde as pessoas buscavam aqueles fenômenos para o divertimento, para o lazer, e ali ele encontra algo muito mais profundo, que vai trazer, como ele mesmo diz, uma revolução para a humanidade. Porque a partir daí nós vamos ter um novo horizonte, um descortinar de entendimento, desse entendimento milenar que nós buscamos, de entender quem somos nós, por que estamos aqui nesse universo, por que estamos vivenciando tudo isso. E depois quando esse corpo que nós estamos utilizando falir, né, há essa continuidade, né, é o que nós esperamos e é realmente o que acontece, né? E ele vai continuar perguntando, né, a alma após a morte, né? Na pergunta 149 ele vai perguntar: o que sucede à alma no instante da morte, né? Naquele momento em que o corpo começa morre mesmo, né? Para de respirar. Aí os espíritos vão responder de uma maneira bem simples: volta a ser espírito. Quer dizer, quando ele diz assim, volta a ser espírito, não é que ele não era espírito, não é? Mas volta para esse mundo espiritual nessa condição de espírito no mundo espiritual. Né? Porque ele vai no início, na introdução do Livro dos Espíritos, vai colocar a alma como se fosse o espírito encarnado, né? Então o espírito encarnado a gente vai chamar de alma. Mas alma e espírito, para não criar uma confusão muito grande, é tudo a mesma coisa, né? Então ele vai dizer que volta a ser espírito, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente, né? Momentaneamente, porque a vida, esse momento que nós vivemos aqui, é apenas um intervalo de tempo, né? Intervalo de tempo numa vida muito mais longa que a vida espiritual, que ela é muito mais extensa, né? E ele vai perguntar: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, os espíritos vão dizer, né? Jamais a perde. O que seria ela se não conservasse? Então continuamos a ser a mesma individualidade, esse mesmo ser. Eu, quando desencarnar, Silvano, continuarei sendo essa mesma personalidade nesse momento, né? Alain também, todos nós que estamos aí, né, que somos fadados a esse momento, vamos continuar sendo essa mesma personalidade. E ele vai perguntar, continuando nessa questão, né, a letra B: a alma nada leva consigo deste mundo? Será que quando nós dizemos que vamos levar alguma coisa daqui, né? Porque o corpo físico vai ser comido pelos germes, pelos micro-organismos. Se há uma continuidade, nós levamos o quê? Os espíritos dizem nada. Então, como diz aquele ditado, né? Caixão não tem gaveta, né? Então não vai levar nada ali no caixão. Mas eles vão continuar, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança, aí os espíritos vão aí ser bem, né, suaves, aí, lembrança, cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que fez da vida, né? Essa caminhada, essa encarnação, toda essa jornada, o que é que nós estamos fazendo nessa jornada aqui para, quando chegarmos nessa condição, como é que nós estaremos, né? E eles continuam: quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Essa vai ter uma compreensão melhor. E ele vai fazer uma pergunta interessante aos espíritos, né, a questão número 151, que ele pergunta assim: que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Que é um dos pensamentos, né, tentar entender a alma naquele momento. E ele vai dizer que o conjunto dos espíritos não forma um todo, né? Nós somos uma individualidade. Não voltamos a esse todo universal, como o panteísmo, que é uma corrente filosófica que pensa que tudo volta para Deus ou para um ponto só. Então nós perderíamos aí a individualidade. Como ele já respondeu antes, nós continuamos com nossa individualidade. Então não perdemos isso, né? Porque Kardec quer reforçar isso e buscar isso. E na pergunta 152, ele vai perguntar: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Lá no Livro dos Espíritos ele vai perguntar isso, né? E os espíritos vão responder: não tendes essa prova nas comunicações, né?
Quando a gente fala as comunicações, a mediunidade, que Allan Kardec vai catalogar lá no Livro dos Médiuns, e com a observação das mesas, vai trazer todo na obra do Livro dos Médiuns, todo um tratado ali de como, né, lidar com essas comunicações. E ao longo dos séculos, né, nas culturas as mais diversas, nós vamos ver os relatos, né, da comunicação dos mortos, né, com os vivos, trazendo mensagens, querendo se comunicar, os mais diversos casos na história, com pessoas aí da história, pessoas notórias, né, que vão relatar. Eu não vou trazer aqui esses casos, né, porque nós estamos sendo sintéticos só nessa caminhada desse entendimento. Então, são milhares de relatos e fatos que falam disso. Então, os espíritos vão dizer, não tem dessa forma com as comunicações que receberam, faz até uma pergunta, né? Aí eles dizem assim, se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdos, ouverias, né? Porque muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Né? Quando ele diz assim, um ser que está fora de vós, somos nós mesmos, né? É quando nós estivermos nessa outra condição, ou os outros que estão fora de nós. Né? Nós, espíritos e corpo, somos uma individualidade só. Então os espíritos vão trazer essa resposta, né? Bem simples aí. E isso é real, isso é fato, né? E continuando a questão, ele vai trazer uma letra que ele vai perguntar assim, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Aí os espíritos vão responder, continua a ter um fluido, que é o entendimento da época, né, e hoje quase não mais se usa esse termo, mas ele vai dizer, um fluido que ele é próprio, né, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua... É o perispírito que ele vai falar, né? Esse corpo espiritual que nós vamos utilizar, a alma vai utilizar, o espírito vai utilizar nessa dimensão espiritual, que ele aure aqui, né? Que ele materializa aqui né, encarnação. Mas ele não disse que nós não levamos nada, não é? Né? Ele não levamos nada, o espírito não falou isso, né? Mas acontece que o mundo espiritual e esse mundo material estão interligados. A gente imagina que são separados, mas eles estão interligados, né? Então, esse mundo espiritual que nós estamos vivendo aqui, as esferas espirituais aqui, são uma só. Então, ele vai ter uma matéria que ainda é a mesma matéria daqui, mas só que nós não temos ainda um linguajar de poder entender isso, né? Então, para se manifestar nessa outra dimensão, ele vai precisar ter, né, esse corpo material aí para poder se manifestar lá, como a gente utiliza o corpo carnal aqui para se manifestar aqui. E aí Kardec vai trazer de toda a obra, né, muito mais respostas, muito mais esclarecimentos em torno dessas questões do mundo espiritual e de nós como seres espirituais que somos. Nós somos espíritos. Então, a partir daí, nós não temos mais dúvida de que depois da morte há uma continuidade, há uma vida muito intensa, né? E vamos lembrar, continuando essa lembrança aí, ainda temos um tempinho, né? Vamos lembrar, como o Alain falou no início, de Leon Denis, né? Um grande filósofo espírita contemporâneo de Allan Kardec, né? A época também de Allan Kardec. E ele vai trazer uma obra magistral, fenomenal, coloco dessa forma assim, né, que é a obra Depois da Morte, que ele intitula Depois da Morte. E o que é que a gente vai observar nessa obra Depois da Morte? Ele vai trazer a resposta depois da morte, ele vai fazer todo um resumo filosófico, né, ou um alargamento do que Allan Kardec nos trouxe com as obras basilares da codificação, o Livro dos Espíritos, né, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno. Ele vai trazer tudo isso nessa obra, com outro linguajar, né, mas esclarecendo isso de uma forma filosófica, de uma leitura diferente de Kardec, que, por exemplo, no Livro dos Médiuns, Kardec utilizou a metodologia de perguntas e respostas, de questionamentos, né? No Livro dos Médiuns, um manual de como fazer as comunicações. No Evangelho, né, as recomendações do Cristo, né,
princípios, recomendações morais, trazidas pelo Cristo, né? O céu e o inferno, desmistificando anjos e demônios, o inferno e os relatos dos espíritos. Leon Denis não, vai trazer isso de uma forma muito filosófica, muito bela, que vale a pena a gente fazer a leitura, se recomenda, né, para todos os espíritos fazer a leitura do livro depois da morte. Que, inclusive, foi o livro, né, lembrei-me agora, que fez com que o nosso grande e conhecido missionário espírita encarnado aqui no Brasil, no século passado, Eurípides Barçanufo, leu, e a partir daí ele se tornou espírita, né, lá nas Minas Gerais. Quando lhe foi presenteado por um tio seu espírita, ele deu o livro depois da morte. Ele passou a madrugada inteira lendo aquele livro, fascinado com aquela leitura de Leon Denis, porque realmente fascina, né? E quando foi logo cedo, o tio dele, que estava dormindo com ele no quarto, acordou e viu que ele estava lendo o livro ainda. E perguntou, ele disse: tio, esse livro é maravilhoso. E ele saiu, pegou o livro, saiu, foi para o campo e lá foi reler novamente o livro. E a partir daí ele se transformou, né? Era católico, fervoroso, Eurípides Barçanufo, e a partir daí um divisor de água na sua vida, ele se transformou, entendeu depois da morte, entendeu o porquê da vida, né? Todos esses princípios trazidos pelo plano espiritual ao longo desses séculos, com Allan Kardec e Leon Denis, filósofo maravilhoso, né? E eu vou ler aqui duas passagens do livro Depois da Morte, quando ele diz assim: digamos adeus às teorias que fazem da morte a porta do nada, ou prelúdio de castigos intermináveis. Adeus sombrios fantasmas da teologia, porque a teologia, né, os dogmas, ele diz assim, dogmas medonhos, sentenças inexoráveis, suplícios infernais. Adeus, né, a tudo isso. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém, sim, luz deslumbrante que surge dos túmulos, porque são os mortos que vêm trazer as respostas para nós vivos, né? Estamos aqui, e os mortos continuam mais vivos do que nós, né? Os mortos estão vivos. E ele continua: a voz que assim nos fala é a voz dos mortos, é a voz das almas queridas que nos precederam no país da verdadeira vida. É como diz os espíritos lá, Allan Kardec, o mundo espiritual é o país primitivo, né? É de onde nós viemos. Bem longe de dormirem nos túmulos, elas velam por nós. Do pórtico do invisível, veem-nos e sorriem para nós. Adorável e divino mistério, comunicam-se conosco e dizem: basta de dúvidas estéreis, trabalhai e amai. Um dia, preenchida a vossa tarefa, a morte reunir-nos-á. Veja como é belo, né, a leitura de Leon Denis, e toda a obra ele vai trazer dessa forma, com conceitos, buscando lá esses conceitos espirituais do passado, nos trazendo aí tudo isso, né? Mas vamos trazer também, referendar aqui, nesse entendimento, nessa busca de entender esse depois da morte, também esse espírita Gabriel Delane, né? Que foi também o contemporâneo de Allan Kardec, e vai trazer uma obra magistral também, de todas as obras que ele trouxe, que ele intitula como A Alma é Imortal. E fazendo a leitura dessa obra, nós vamos entender de uma forma mais científica, mais criteriosa, porque Gabriel Delane tinha uma visão, né, mais científica, mais metodológica de buscar essas informações. E ele vai buscar, né, o histórico desses conhecimentos, como a gente falou sinteticamente no início, desse entendimento da alma, nas culturas, nas correntes filosóficas do passado, e vai buscar os casos, os mais diversos citados naquela época, que foram anotados, né, das comunicações e de fenômenos espíritas, de aparições, de mortos, né, e ele vai anotar tudo aquilo, e também daquelas pesquisas feitas à época por um grande número de pesquisadores que buscavam, né, entender e desvendar esse mundo invisível. A alma é imortal, uma obra fabulosa que vale a pena também ser lida, né?
E continuando essa jornada de busca de entendimento depois da morte, né, vamos lembrar, continuando agora, de Chico Xavier, né, esse médium fabuloso, fantástico, missionário, que nós acompanhamos aqui no Brasil, com as suas centenas de livros trazidos do mundo espiritual pelos Espíritos. E para entender de forma mais cabal essa depois da morte, vamos buscar as revelações trazidas por o Espírito André Luiz, né? André Luiz, que se apresenta a Chico e vai trazer na primeira obra, né, falando do mundo espiritual, agora que Kardec, naquela época, fala que os espíritos acampavam, viviam em acampamentos, espécies de acampamentos, né, repousando em determinado tempo, a alma, né? Então, André Luiz agora vai trazer um mundo espiritual totalmente, né, mobiliado, vamos dizer assim, né, com cidades, né, com trabalho, uma vida muito intensa no nosso lar, que vai nos responder também a isso depois da morte, uma obra que virou best-seller, já foram vendidos milhões de exemplares, né, que à época trouxe um certo, né, temor, será que Chico estava viajando, né, como é trazer essas informações, mas que hoje, com o avançar do tempo, a gente vê essa realidade, né, e as obras subsequentes que ele vai trazer da série André Luiz, vai desvendar esse mundo espiritual de uma forma maravilhosa, né, e trazendo a relação do mundo da vida encarnada com a vida espiritual e vice-versa, né, toda essa interação aí, Chico Xavier, trazendo tudo isso. Lembrando o nosso lar, para ilustrar mais aí, nós vamos trazer aqui um fato, ou também uma informação, que no ano de 1919, um sacerdote da igreja anglicana na Inglaterra, conhecido como Reverendo G. Valley Wood, pároco da Oxford Lancaster, né, ele psicografa uma série de narrativas falando do mundo espiritual naquela época. E ele vai trazer, numa obra conhecida como A Vida Além do Véu. Nessa obra ele vai destacar em 5 partes: a parte alta do céu, o mistério do céu, os batalhões do céu, a parte exterior do céu. Quase a mesma época de Chico Xavier, ele vai trazer essas informações nessas obras que ficaram, de certa forma, escondidas ao longo do tempo. Foram publicadas aqui no Brasil esse livro, A Vida Além do Véu. Mas o que é que acontece aí? Similar ao que Chico falou, através das informações trazidas por André Luiz, ele vai narrar também esse mundo espiritual trazido por entidades espirituais, inclusive a sua mãe, que, assessorada por outros espíritos, vão trazer informações para eles desse mundo espiritual, nos informando esse pós-morte. E por isso, ele foi rechaçado e perdeu até a batina, porque os dogmas da igreja anglicana não aceitavam aquelas informações que ele vinha trazendo, que ele expressava e que ele resolveu expor, né? Porque ele dizia que não era ele que estava escrevendo aquilo, eram os espíritos, as entidades que traziam para ele. Então vale a gente também ilustrar isso, ratificando as informações que Chico também vem trazendo, como todos aqueles outros, né, precursores que Arthur Conan Doyle vem trazendo na sua obra, né, História do Espiritualismo, História do Espiritismo, reforçando que a vida espiritual é intensa, que nós somos espíritos, como os espíritos informam Allan Kardec, que nós continuamos a jornada depois que esse nosso corpo falhar, né, desse corpo morrer, que ele for devorado pelos micro-organismos, essa força interior que nos movimenta agora, que nos faz ser essa individualidade, ela persiste e continua. E que bom, que nos satisfaz, nos deixa mais, né, contentes, porque não vai se acabar, né? Porque a gente tem um temor, o temor da morte é que vai tudo se apagar, e aí? Né, que valeu a pena a gente viver tudo isso, toda essa expressão? Não vai continuar.
Agora que para isso, né, os espíritos também nos formam, nós não vamos entrar nesse mérito, precisamos, né, André Luiz e todas aquelas obras que Chico Xavier nos traz, as cartas, né, todos os livros, eles vão servir para, e também o Evangelho, né, com o Cristo, são os direcionamentos para nós chegarmos nesse momento da morte, vivenciarmos aqui de uma forma o mais equilibrada possível, evoluirmos, e quando chegarmos nesse momento, depois da morte, estarmos mais preparados, estarmos aptos para estarmos despertos nesse mundo espiritual. E Allan Kardec também pergunta, o conhecimento do Espiritismo naquela época, né, ele pergunta lá no livro Céu e Inferno, as mensagens, ele pergunta aos espíritos se é o conhecimento espiritual, esse conhecimento espírita, ele vai favorecer nesse pós-morte. E ele vai dizer sim. Por quê? Porque aí nós já temos um entendimento, mesmo que reduzido, né, mas dessa condição que somos alma, espíritos imortais, e que continuamos essa jornada milenar, né, através dos séculos, não sabemos para onde vamos, nem quando fomos criados, nem para onde vamos. Mas sabemos que tem um propósito de tudo isso, porque Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né, como diz, inteligência não vai, isso não é à toa, nada disso é o acaso que não existe. É algo muito superior e muito além do nosso entendimento ainda. O que nós já compreendemos hoje é pouco, mas, de certa forma, já nos satisfaz diante da nossa ignorância ainda como seres imaturos que somos. Então, você acha que já chegamos, Alan? Ainda falta um tempo? Não, já passamos 10 minutos. Não estou lhe ouvindo. Nós passamos aí 10 minutos já. Não estou lhe ouvindo. Mas pelo tempo aqui ainda falta... Não, já passamos, passou. foi? Foi. É, porque eu não estou lhe ouvindo. Não está ouvindo? Vou perguntar ao pessoal aí, se está ouvindo. Eu espero que as outras pessoas estejam ouvindo. Eu não estou lhe ouvindo. Estejam me ouvindo também. Mas você eu estou ouvindo perfeitamente. Eu acho que já passamos, né, do tempo. Passamos. 17h41, né? Passamos. Estou lendo a sua labial. Vamos fazer a nossa prece. Então eu agradeço aí a paciência de todos aí por esse meu discorrer dessa forma, né? Eu não trouxe os casos aí como belíssimos que a literatura espírita, principalmente com o Chico Xavier, falando, né, dos relatos pós-mortem, que eu quis trazer nesse sentido, nesse viés aí, né, para a gente buscar as informações. Então eu agradeço aí o convite, Alain, a você, Maria Dolores, né, e a todos que nos assistiram nessa tarde. Um abraço aí. Ok, vamos então agora, né? Orar agradecendo. A Betânia está dizendo que está me ouvindo, né? Está ouvindo, né, Betânia? Bom, então vamos fazer a nossa prece de encerramento, tá certo? Agradecemos ao nosso irmão Silvano pela participação conosco, tá certo? E vamos agora fazer a nossa prece, tá certo? Silvano, obrigado. Manda um abraço carinhoso para todos do Vinha de Luz, tá certo? E em breve nos encontramos aí presencialmente. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, muito obrigado pela tarde de esclarecimentos, onde pudemos refletir em torno da vida e da morte. Nos ajuda, Mestre, para que possamos fortalecer cada vez mais a nossa fé e nos prepararmos cada vez melhor para enfrentarmos a vida, vivendo de maneira adequada, para encararmos de forma segura e tranquila o fenômeno da morte, que não passa de uma transição. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tua paz nos envolva hoje e sempre. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muita paz.